Quando estou pertinho dele.
não importa o que aconteça, vou vencendo todo dia. Louvamos o nosso Deus por esta certeza que Ele nos dá, que ao escolhermos a sua companhia, escolhemos a vitória. Mas para isso nós precisamos de ser fiéis a Ele. E é a próxima música que nós iremos cantar, porque hoje vamos falar de alguém que estamos vindo a estudar, que pela sua fidelidade conseguiu beneficiar-nos até hoje. Vamos então cantar essa música, Eu Quero Ser Fiel. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te servir, eu quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, fiel no meu agir, fiel no meu falar, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir
tudo que fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. E o povo de Deus é composto pelos fiéis. Vamos então cantar a última música, Povo de Deus. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia que diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, a cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, a cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, a cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Oremos, pois, ao Senhor. Aqui estamos, amado Pai, pela graça de Cristo Jesus, pela tua compaixão e misericórdia e também pelo amor do Espírito Santo. Cuidastes de nós
e esperamos que tudo aquilo que foi feito, dito, falado ou pensado tenha contribuído para honrar o Teu nome e para santificar as nossas vidas. Querido Pai, Tu sabes que nós queremos, ansiamos ser mais e mais parecidos com Jesus. Mas também temos consciência que só através de uma dependência contigo poderemos alcançar essa vitória através do Espírito Santo. Amorável Pai, nós estamos aqui para beber da água pura. Queremos que sacies a nossa sede antes de o dia cair, porque nós queremos adormecer com as coisas do céu na mente e acordar pensando da mesma maneira nas coisas do céu. Perdoa-nos se porventura fizemos alguma coisa que não te agradou. E dá-nos, sobretudo, o discernimento para que o reconheçamos, nos arrependamos e que não voltemos a cometê-lo. Abençoa também todos aqueles e aquelas que nos estão já a assistir, mas também aqueles que a posterior nos assistirão. Abre os nossos olhos e os ouvidos, para que nada nos distraia, por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Queria agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui a terminar mais um dia que nos foi facultado, oferecido, como dia de oportunidade pela graça de Jesus Cristo. Eu pessoalmente sinto alegria porque hoje, sobretudo da parte da tarde, estive fazendo aquilo que Deus nos pede, que é ir até às pessoas e levar-lhes as boas novas da salvação. Por isso, sentimos-nos alegres quando partilhamos o pão da vida com aqueles que estão morrendo com a falta dele. Vamos voltar ao livro O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia. Mas, antes de entrar no livro O Grande Conflito, gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias. E sempre vos peço que tenham a vossa Bíblia à mão. Porque Deus sente muita alegria quando Ele vê os seus filhos a pegarem na carta que Ele nos enviou do céu como advertência e também nos mostrando como podermos estar seguros nele. No capítulo 4 de Atos, vamos ler 4 versículos. Capítulo 4 de Atos.
Vamos ler a partir do versículo 17, 4, 17, até ao versículo 22. Afinal, são 5 versículos. Diz assim: mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em quem se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Porquê é que eu fui buscar este texto da Escritura para ligá-lo com o capítulo 5 do livro O Grande Conflito? Notem que houve, no meio dos discípulos, um grande milagre. E qual foi o milagre? O milagre foi que houve uma cura, e essa cura não agradou de maneira nenhuma aos líderes religiosos. Só que os líderes religiosos não tinham como negar a evidência do milagre. E o milagre, como diz a Escritura, estava vivo e tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, aquilo que Pedro e João fizeram foi um milagre que trouxe grande revolta e raiva aos líderes religiosos. Porque os líderes religiosos pregavam, mas não tinham poder para ver o efeito do poder da palavra. E agora, 2 homens, por sinal, homens indotos, homens pescadores, simples, são usados por Jesus Cristo para operarem um milagre na vida daquele homem. E aquele homem diz, aliás, aquele homem, quando se viu curado, juntou-se a eles
como gratidão. E isto não agradou aos líderes religiosos. E os líderes religiosos tiveram esta atitude. E notem que aquilo que os líderes religiosos fizeram, nós iremos ver na vida do personagem que nós estamos a estudar, e vamos ver que isto vai se repetir agora nos nossos dias. Notem o que é que eles disseram. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. Qual era o nome que estava a perturbar os líderes religiosos? Era o nome de Jesus. Porque eles, ao realizarem aquele milagre, eles deram o seu ao seu dono. E eles disseram que não tinha sido por mérito deles ou por virtude alguma deles que aquele homem agora tinha recebido aquela grande bênção do céu. Sabem que quando nós atuarmos debaixo do poder de Deus, os sinais, as evidências vão se ver diante dos nossos olhos. E a grande preocupação é que existe muita gente a pregar, mas não há evidência alguma do poder de Deus revelado na vida daqueles a que eles pregam. O que quer dizer que a condição desses era a mesma condição que os líderes religiosos no tempo dos apóstolos. E eles ameaçaram-nos. Ameaçaram-nos, disseram: vocês não preguem, não falem mais nesse nome. Porquê é que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que se eles continuassem a fazer o trabalho que tinham feito até aqui, estavam a fazer, eles iriam tirar da igreja organizada, que era a igreja judaica, pessoas. Porque há muitas pessoas na igreja organizada, como havia naquela altura, que não estão satisfeitos porque apenas ouvem, mas não veem. E este é o problema hoje nas igrejas do nosso tempo. Ouve-se, mas não se vê. E eles aqui, no versículo 16, os líderes religiosos falaram entre eles e disseram estas palavras, e dizendo: o que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Ou seja, o que estava a preocupar aqueles homens era a evidência do poder dos apóstolos.
Ou seja, eles cheios do Espírito fizeram aquilo que os líderes religiosos, os teólogos, os mestres, os doutores da lei não conseguiam fazer. E isto perturbou. Porque esta pessoa que eles curaram era membro daquela igreja. E enquanto eles não apareceram na sua vida, ele continuava a ouvir, mas não tinha evidência do poder da palavra na sua vida. Quero que pensemos seriamente nisso. Ameacemos-los. E a verdade é que em todas as épocas, e esta no tempo em que vivemos não vai ser a exceção, vai haver os cobardes. E os cobardes que temem mais pela sua vida do que obedecer ao assim diz o Senhor. Mas Pedro e João colocaram uma pergunta a eles mesmos. E reparem a pergunta que eles lhe fizeram depois de serem ameaçados. Julgai vós, está no verso 19, julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Reparem que esta pergunta, esta interrogação, mostra o sentimento que estava no coração deles. Eles sabiam do que é que os líderes religiosos eram capazes de fazer. Mas simplesmente eles lhe deixam a pergunta lógica. E então eles disseram: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Deixem-me avançar agora para o livro O Grande Conflito. E se vocês ainda não se esqueceram, nós estamos a falar de João Wycliffe, um reformador. E hoje gostaríamos de ler algumas coisas que marcaram a vida dele. Porque quem anda debaixo da influência divina, quem é conduzido pelo Espírito de Deus, não tem como ouvir os homens e deixar de ouvir a Deus. Por isso, na página 55, sobretudo no meu livro, diz assim: Wycliffe, a exemplo do seu mestre, pregou o Evangelho aos pobres. Não contente com difundir a luz nos lares humildes da sua própria paróquia, de Lutherort, chegou à conclusão de que ela deveria ser levada a todas as partes da terra. Notem que Wycliffe, seguindo o exemplo de Jesus, ele preocupou-se em evangelizar
as classes mais pobres. Como fez Jesus? Jesus preocupou-se com a classe mais pobres, os mais humildes, não é porque ele desprezasse os chamados eruditos, mas é porque os eruditos desprezavam a Jesus. E este Wycliffe prega na sua igreja, só que ele não fica contente com aquilo que faz somente. É um excelente trabalho pregar aos pobres. Mas ele queria que o Evangelho, que a verdade, corresse e percorresse toda a Inglaterra. Agora notem o que ele fez. Um homem só. Isto dá-nos força, porque muitas vezes nós sentimos-nos sós. Mas isto dá-nos força para avançar. E então, como ele viu que aquilo não era suficiente, o Evangelho precisava ir mais longe, ir quão rápido melhor, diz, para tanto, organizou um corpo de pregadores, homens simples e sinceros, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como divulgá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nos mercados, nas ruas das grandes cidades e nas estradas rurais. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres, descerrando-lhes as alegres provas da graça de Deus. Eu gosto da metodologia de João Wycliffe. Reparem que ele, no fundo, organizou uma escola para pregar e para que esses homens preparados pela unção do Espírito e também pela instrução de João Wycliffe fossem. E notem, diz que esses homens iam por toda a parte, mas eram homens simples e sinceros. Deus sempre trabalhou, Deus está a trabalhar e Deus sempre irá trabalhar com pessoas que tenham estas duas características na sua vida: simplicidade e sinceridade. Porque estas duas características foram duas características que marcaram a vida do grande mestre, Cristo Jesus. Ele era simples e ele era sincero. E então eles começaram a pregar. Mas como vos disse, Wycliffe, ele queria ir mais longe ainda. Já estava a evangelizar os pobres, já estava a evangelizar nas ruas, nas praças, nas cidades, nas aldeias, mas havia um grupo de pessoas que estavam a ficar para trás. E então o que é que ele fez? Notem o que ele fez. Como professor de teologia, porque ele foi formado, como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregava a palavra de Deus nos salões das universidades, com tanta fidelidade
apresentava ele a verdade aos estudantes sob a sua instrução, que recebeu o título o doutor do Evangelho. Que grau qualificativo! Ele pregava o Evangelho com tanto poder, com tanto amor, que as pessoas que o ouviram passaram-no a chamar doutor do Evangelho. Reparem como ele vai em várias frentes. Um só homem organiza uma escola, forma missionários, manda-os para os caminhos pelos valados, pregam aos pobres, e ele vai para as universidades, porque ele sabia que para se alcançar um universitário, nada melhor que outro universitário, mas convertido a Jesus Cristo. E assim foi o Wycliffe. Mas quando o inimigo viu como a obra estava a avançar, lembram aquilo que lemos na introdução? Eles vão ter com Pedro e João e dizem: para, não falem mais nesse nome. O inimigo tem várias formas de querer parar a obra de Deus. Vamos ver qual foi o método que ele usou para tentar parar este grande homem, este grande reformador, este grande discípulo de Jesus. Diz assim: mas a maior obra da sua vida seria a tradução das Escrituras para a língua inglesa. Portanto, ele, além de pregar, além de formar, ele queria traduzir a Bíblia, porque a Bíblia ainda não estava na língua inglesa traduzida. Havia apenas enxertos que alguns copiaram de uma forma manuscrita, porque não havia ainda a imprensa, e então ele agora queria realizar este sonho. Mas, quando ele pensou nisso, diz-nos aqui, embora ainda não tivesse 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os ataques do inimigo consumiram-lhe as forças e envelheceram-no prematuramente. Portanto, o que é que o inimigo fez? João Wycliffe trabalhava demasiado. E sabem que trabalhar demasiado também não agrada a Deus. Nenhum de nós pode fazer o trabalho por 20 ou por 5. Aquilo que Deus me exige fazer é o trabalho que Ele sabe que eu posso fazer. Agora, se eu não fizer aquilo que posso fazer, Deus vai me pedir contas. Mas Deus não me vai pedir contas por não fazer o trabalho daqueles que nada fazem. Isso vai ficar na conta de cada um deles. E isso a mim alegra-me muito. Porque às vezes eu fico preocupado. Ainda hoje falava com algumas pessoas e falava sobre isso. Porque nós precisamos de mais obreiros. Mas os obreiros que já existem, Deus não os vai responsabilizar por aquilo que os outros não fazem. Só que nós às vezes queremos fazer o trabalho dos outros. E isto passou-se um pouco com Wycliffe. Ele queria que as coisas avançassem, mas agora notem,
o que aconteceu. Foi acometido de perigosa enfermidade. E agora notem. Essas notícias, ou seja, de que ele estava enfermo, essas notícias alegraram muito os frades. Os padres ficaram contentes. Porquê? Porque até aqui o Wycliffe era o abre-olhos dos cegos, dos ignorantes. Era aquele que denunciava a hipocrisia, a apostasia e o engano que a Igreja Romana Católica pregava. E isto perturbava os frades. E quando eles souberam que ele estava muito mal, eles alegraram-se. Mas notem aqui uma coisa que eu quero... Deixem-me só ver as horas. Aqui uma coisa que para mim dá uma força incrível. Pensavam que ele agora se arrependeria amargamente do mal que causara à Igreja e apressaram-se a entrar em seu aposento para ouvir-lhe a confissão. Então agora os padres, os sacerdotes, foram visitá-lo quando ele estava enfermo para que ele se retratasse. Para que ele pedisse perdão à falsa igreja e àqueles que faziam e pregavam a falsa verdade. E então diz que eles, representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, Igreja e Estado, agruparam-se em volta do suposto moribundo e disseram-lhe estas palavras. Portanto, temos aqui o poder político e o poder religioso a visitar um homem de Deus que o diabo a enfermou, mas que Deus estava no controle. E então o que é que eles disseram? Agora em volta da sua cama, disseram-lhe estas palavras: tens a morte nos teus lábios. Disseram: comove-te com as tuas faltas e retrata em nossa presença tudo quanto dissestes contra nós. Por outras palavras, eles estavam-lhe a dizer: a morte está mesmo à tua porta. É o momento agora de te retratares e morreres em paz. Nós queremos ouvir-te. Retrata-te. Queridos irmãos e amigos, esta é uma técnica incrível que o inimigo usa para nos fazer ceder. Satanás disse a Jesus: tudo te darei se te prostrares de joelhos diante de mim. Satanás é astuto, mas aqueles que são de Deus não se deixam enganar. E agora, quando
Wycliffe ouviu estas palavras. Diz o seguinte: o reformador ouviu em silêncio. Silêncio é a melhor arma, porque não adiantava ele estar a argumentar. Era tempo perdido. Pediu então ao seu assistente que o erguesse do leito, que o levantasse para cima. E olhando-os firmemente, enquanto esperavam pela sua retratação, com aquela voz firme e forte que tantas vezes os fizera tremer, disse: não morrerei, mas viverei, e novamente hei de denunciar as más ações dos frades. Atônitos e confusos, saíram os monges apressadamente do quarto. Que fé! Que coragem! Quando agora estavam prontos para lhe fazer o funeral, ele disse: não morrerei. Porque ele sabia que o seu trabalho, a sua missão, ainda não tinha sido concluída. E quero dizer-vos que todos aqueles e aquelas que forem fiéis a Deus, não é viver sem seguir a fidelidade a Deus. Há muita gente que está a viver e a qualquer momento pode morrer. E morrer eternamente. Mas aqueles que são fiéis e que Deus apostou neles, investiu neles, derramou sobre eles capacidade, a unção do Espírito, enquanto eles não terminarem a sua missão na terra, não morrerão. E esta era a convicção de Wycliffe. Quem não gostou nada de ouvir estas palavras, que estavam à espera que ele se retratasse, foram os monges. Diz: atônitos e confusos, saíram os monges apressadamente do quarto. E agora notem o que diz a seguir. E com isto vamos terminar hoje. Diz assim: cumpriram-se as palavras do Wycliffe. Ele viveu o suficiente para colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, para dar-lhes a Bíblia, o agente designado pelo céu, para libertar, iluminar e evangelizar o povo. Muitos e grandes obstáculos haviam a serem superados na realização dessa obra. Wycliffe curvava-se sob o peso das enfermidades. Sabia que lhe restavam apenas poucos anos para o trabalho. Via a posição que teria que enfrentar. Porém, animado pelas promessas da palavra de Deus, prosseguiu impávido, no pleno vigor das suas faculdades intelectuais. Rico de experiências, foi preservado e preparado por especial providência de Deus para esta obra, a maior por ele realizada.
enquanto toda a cristandade se achava envolta em tumultos, o reformador, na sua reitoria de Lutherort, alheio à tormenta que assolava lá fora, aplicava-se à tarefa que escolhera. Finalmente, o trabalho foi concluído. A primeira tradução inglesa que já se fizera da Bíblia, a palavra de Deus estava aberta à Inglaterra. O reformador já não temia a prisão ou a fogueira. Havia colocado nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se apagaria. Deus seja louvado. Como é que nós podemos viver a vida que temos vivido e queremos estar com Ele no reino da glória? Qualquer coisinha nos leva a ceder nas coisas de Deus. Qualquer coisinha me leva a transgredir a vontade de Deus. Que grande exemplo! Por isso, aquilo que eu digo é que aqueles que vão ser usados por Deus não podem, de maneira nenhuma, satisfazer os desejos da carne. Porque os desejos da carne impedirão a unção do Espírito. O Wycliffe, João Wycliffe, deve ser exemplo para a minha vida e para a vossa vida. É verdade que nós iremos estudar a vida de muitos e vamos aprender com todos. Mas é interessante que Deus escolheu este primeiro reformador, levou ao conhecimento da mensageira do Senhor, relatou a sua história. Mas ele pôde dizer, como disse o apóstolo São Paulo, acabei o combate. Ele acabou o combate. Terminou a carreira. Ia terminar a carreira. E ele terminou a carreira quando agora viu os ingleses abrirem a Bíblia na sua língua mãe. Graças a João Wycliffe. Por isso, aquilo que eu peço para mim e para vós é, se coisinhas tão simples nos levam a ceder, então, quando tivermos provas como João Wycliffe, já viram porque é que o inimigo não está preocupado conosco? Já viram porque é que o inimigo não nos faz guerra? Porque ele está contente. Ele está feliz. Porque ele sabe que a condição em que nos encontramos nos excluirá da cidade santa. Que Deus nos ajude. Amanhã, possivelmente, vamos concluir o 5º capítulo, mas vamos ficar com este grande testemunho de João Wycliffe na mente. Oremos. Senhor nosso Deus, quanto nós sentimos desejo de ter uma fé, um poder, uma sabedoria, um zelo, como teve João Wycliffe. Mas, querido Pai, tudo isso que aconteceu na vida dele foi resultado de uma dependência de ele para contigo,
e também da intercessão de Jesus e da ação do Espírito Santo na sua vida. Temos consciência, querido Deus, que por nós mesmos nada podemos fazer que produza frutos para a glória tua. Amorável Pai, foi visto quase no leito da morte, mas ele confiava no teu poder. Ele sabia que ainda não tinha concluído a missão para a qual tu havias chamado. E ele, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a fé, ele disse: não morrerei. E, querido Deus, tu lhe continuastes a dar vida até que ele concluísse o seu grande desejo dele e também o teu grande desejo, que foi a tradução da Bíblia para o inglês. Os ingleses devem estar muito gratos a João Wycliffe. Mas, querido Pai, o exemplo dele deve ser para nós uma grande lição de vida. E nós precisamos também que nos ajudes a completar a obra que tu tens para as nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, como mostrastes a ele, como lhe fizeste sentir a ele qual era a sua obra. Nós precisamos entendê-lo. Porque, querido Deus, ele avançou só. E à medida que ele foi avançando, homens enviados por ti se juntaram a ele e pregaram a mensagem da reforma. Num tempo de trevas, o inimigo enfrentou-os, mas tu estavas do seu lado. E assim prometes que aqueles que ficarem firmes, como João Wycliffe, também terão a tua firmeza ao seu lado. Fica conosco e guarda-nos nesta noite. Abençoa todos aqueles que nos estão a visualizar e aqueles que nos visualizarão mais tarde. Em nome de Jesus. Amém. Apenas peço que todos nós fiquemos com este grande exemplo. Leiamos de novo, para que não nos esqueçamos e que prossigamos nas pegadas de João Wycliffe. Fiquem com Deus.